Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Mundo da Ciência. Nesse vídeo vamos começar a falar de movimento balístico, que é um tipo de movimento em duas dimensões. Eu vou dividir esse assunto em dois vídeos. Nesse primeiro vídeo vamos deduzir as equações horárias do movimento balístico. O movimento balístico, ou lançamento de projétil, é um movimento que ocorre em duas dimensões com o lançamento de uma partícula através de um ângulo oblíquo. É em um campo gravitacional, formando a característica parábola. No caso, se fosse um ângulo θ de 90 graus, seria um simples lançamento vertical ou queda livre. Então, o movimento balístico ele ocorre em um campo gravitacional. O lançamento de uma partícula em um ângulo θ é em um campo gravitacional. Primeiro, vamos definir o nosso referencial. Eu vou definir o referencial da seguinte maneira. Na direção de y, eu vou colocar para cima positivo e para baixo negativo. Já na direção de x, eu vou colocar para a direita positivo e para a esquerda negativo. Poderia fazer diferente, cada um poderia ter o seu próprio referencial. Só que tem que tomar cuidado ao mudar o referencial, porque você também tem que mudar o sinal das grandezas. Então, no caso aqui nesse referencial que eu montei, tudo que for para baixo vai ser negativo. Então a aceleração gravitacional está para baixo, então ela vai ser menos g, certo? E tudo que estiver para cima é positivo ou para a direita positivo. E você pode, como eu falei, inverter esse sistema de referencial. Você pode colocar tudo que está para baixo positivo. Só que aí tem que trocar o sinal das suas grandezas. Então eu vou deduzir todas as equações através desse referencial aqui. Então o movimento balístico vai formar uma parábola. O movimento em 2D. Há um movimento na direção Y e há um movimento na direção X. O primeiro passo é estudar a velocidade inicial com que lançamos o projétil. O projétil ele vai sair de um ângulo θ e com uma velocidade inicial v0. Essa é a nossa condição inicial, ângulo θ e velocidade inicial v0. Eu posso dividir essa velocidade inicial em duas componentes. Uma componente em x, que eu vou chamar de v0x, e uma componente em y, que eu vou chamar de v0y. Agora é só usar um pouquinho de trigonometria. v0x é a componente cosseno de θ. Então v0x vai ser igual a v0, que é a minha hipotenusa, vezes o cosseno de θ, pois ela está no cateto adjacente ao ângulo θ. Já o v0y vai ser o v0, que é a minha hipotenusa, vezes o seno do ângulo θ, já que o v0y ele é o cateto oposto ao meu ângulo θ. Então nós temos essas duas velocidades iniciais, uma velocidade inicial em x e uma velocidade inicial em y, v0x e v0y. Bem, e do mesmo jeito que dividimos as velocidades iniciais em duas componentes, v0x e v0y, podemos dividir o movimento balístico em duas componentes, uma componente em y e uma componente em x. Esse é o princípio da independência dos movimentos. Vamos começar então com o movimento em y. Vamos começar de baixo para cima, ou seja, da aceleração a gente deduz a velocidade e da velocidade a gente deduz a posição, ou a função horária da posição. Então, a aceleração. Em y existe aceleração? Sim. E a aceleração vai ser a aceleração da gravidade. Só que como a aceleração da gravidade está para baixo e no nosso referencial tudo que está para baixo é negativo, então a aceleração vai ser menos g. Então a aceleração em y vai ser menos g. No caso aqui não precisa colocar módulo, porque a gente está tratando de um movimento linear. Quando a gente separa em duas direções o movimento, a gente está trabalhando em uma dimensão só, ou seja, só em y. Então não há necessidade de colocar vetor aqui. Vamos desenhar o gráfico da aceleração em y em função do tempo. Como vocês imaginam que vai ficar esse gráfico?
Bem, é bem óbvio, é uma constante, então o gráfico vai ser o gráfico de uma constante. Então, desenhando aqui o gráfico de AY, nós temos o tempo, a aceleração em Y, e a aceleração em Y é uma constante negativa, que vale menos g. Então, esse é o gráfico da aceleração em Y em função do tempo. Agora vamos, a partir de AY, deduzir VY, a velocidade na direção Y. E para isso a gente integra a função horária da aceleração. Então, a velocidade em Y vai ser igual à integral da função horária da aceleração em Y em função do tempo. Então, fazendo essa integral, vai ficar que Vy é igual a Y é menos G. Integral de menos G vai dar menos GT. E claro, não podemos esquecer da constante aditiva, que no caso vai ser uma constante para o tempo igual a zero. Então, vai ser V0Y. Quando o tempo é igual a zero, esse termo some e nós temos a velocidade no tempo zero, que é V0Y, certo? Essa é a função horária da velocidade em Y. Vamos desenhar o gráfico dessa função. Aqui temos o tempo e aqui a velocidade em Y. Bem, como vocês acham que é o gráfico da função horária da velocidade em Y? É uma função linear, ou seja, vai ser uma reta. O coeficiente linear, o coeficiente angular, que é o menos g, é negativo. Então, vai ser uma reta decrescente. Então, o gráfico da velocidade em Y vai ser uma reta decrescente. Agora, vamos achar a função horária da posição. E novamente, basta integrar a função horária da velocidade, que achamos a função horária da posição na direção y. Então, y de t, que é a minha função horária da posição na direção y, vai ser igual a integral de Vy em relação ao tempo. E essa integral vai dar integral de V0y menos gt vai dar V0y vezes t menos gt ao quadrado sobre 2 mais uma constante aditiva, que no caso vai ser a posição da partícula no instante t igual a zero, que no caso eu chamei de y0, é a posição y0. Então essa é a minha função horária da posição no movimento, na componente y do movimento balístico, certo? Desenhando o gráfico dessa função, desenhar aqui meio comprimido esse gráfico. Aqui temos o tempo e aqui temos a posição y. Esse gráfico vai formar uma parábola, uma função do segundo grau. E o coeficiente, o termo que está multiplicando o termo quadrático, ele é negativo. Então vai formar uma parábola com concavidade para baixo. Então, o gráfico da minha função horária da posição em y vai ser uma parábola com concavidade para baixo. Bem, agora vamos analisar o movimento em x. O movimento em x não tem aceleração, certo? A gente está desconsiderando a resistência do ar, então não há aceleração na direção x. Então eu posso colocar aqui que o AX é igual a zero. Qual é a velocidade então em x? Basta integrar AX em relação ao tempo. E isso daqui vai dar, Vx vai dar uma constante. A integral de zero vai dar uma constante, pois a derivada de uma constante é zero. E essa constante é justamente a velocidade inicial em x. Então vai ser V0x. Só desenhando o gráfico aqui, o gráfico da aceleração em x, o AX, em função do tempo, vai ser zero, vai estar aqui no zero. Enquanto que o gráfico da velocidade em x vai ser uma constante igual a V0x.
Agora precisamos descobrir a posição, a função horária da posição no movimento em x. Basta integrar essa função. Então vai dar que x é igual a x de t, no caso, integral de Vx em relação ao tempo. Então x vai dar integral de V0x, vai dar V0x vezes t, mais uma constante aditiva, que é a posição inicial no tempo igual a zero. Então vai ser x0. E essa é a função horária da posição no movimento em x. Fazendo o gráfico aqui. De x em função do tempo, nós vamos ter uma reta com inclinação positiva, pois V0x, no nosso exemplo aqui, ele é positivo. Então vai ser uma reta desse formato. Ou seja, com o passar do tempo, a minha posição ela vai aumentando. Enquanto que o movimento em y, com o passar do tempo, minha posição vai aumentando, a minha posição em y, porém, depois de um certo tempo, ela começa a diminuir, que é óbvio por esse gráfico aqui. A minha partícula ela sobe, depois ela desce, ou seja, a posição em y aumenta e depois cai. E é o que ilustra esse gráfico aqui. Bem, esse é o movimento balístico e suas funções horárias. As funções horárias para o movimento na direção y e as funções horárias para o movimento na direção x. No próximo vídeo, a gente vai trabalhar com essas funções horárias e vamos descobrir algumas coisas interessantes, como o tempo de subida, a altura máxima, a distância máxima e também deduzir a equação da trajetória, que vai formar justamente essa parábola aqui. Então, até o próximo vídeo.